Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado é dono de um dos maiores salários entre diretores executivos de futebol do Corinthians, algo que tem incomodado bastante a atual diretoria. A avaliação de Osmar Stabile e companhia é de que o Fabinho Soldado nem tem um currículo tão grande para garantir R$400 mil por mês. Só a título de comparação, ele recebe cifras parecidas à de Rodrigo Caetano na CBF, de João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, o trio está entre os mais bem pagos do futebol nacional. Um detalhe importante: Fabinho Soldado havia sido contratado do Flamengo, onde ganhava R$25 mil por mês. Fabinho tinha pequena importância dentro do departamento de futebol do Fla, era só o quarto dirigente mais importante do departamento, até por isso cifras tão baixas. Quando ele é contratado pelo Augusto Melo no ano passado, chega ganhando R$250 mil por mês. E o Augusto fez questão, antes de ir embora, de reajustar o salário do executivo de futebol, que passou a ganhar R$400 mil mensais. Contei para vocês que se dependesse apenas de Osmar Stabile e companhia, Fabinho já teria sido demitido, mas jogadores do Corinthians, em especial Memphis Depay, pediram pela permanência do dirigente, e o Corinthians optou por, pelo menos até dezembro, manter o executivo de futebol. A partir de 2026, essa discussão ganha outros contornos, até porque Fabinho Soldado segue sendo muito visto como um cara do Augusto dentro do departamento de futebol, e uma série de decisões dele também incomodam. O contrato do Memphis Depay é considerado extremamente lesivo ao Corinthians, e o Fabinho teve papel importante nas tratativas com o atacante holandês, que custa R$6 milhões por mês e ainda tem direito à permanência no hotel pago pelo Corinthians, que custa R$700 mil mensais, como eu contei nesse sábado com exclusividade. Só para piorar, o Fabinho Soldado também é mal avaliado dentro do clube pela atual diretoria por conta de uma série de reforços que não vingaram. O que você pensa sobre as cifras que eu citei em relação ao Fabinho Soldado? Ele faz jus a tamanho dinheiro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quanto o Corinthians gasta por mês para hospedar Memphis Depay em uma das mais luxuosas coberturas do planeta? Esse assunto é super importante, até porque recentemente houve quem garantisse que o custo mensal do triplex no hotel Rosewood chega a R$8 milhões. Esse custo seria todo do Corinthians. Conversei com duas fontes importantes do Timão para tratar sobre o tema e posso assegurar que esse número de R$8 milhões não existe. Mas a conta é bem salgada. Corinthians desembolsa por mês R$700 mil para manter o Memphis Depay hospedado nessa cobertura triplex, que foi eleita recentemente a melhor suíte do mundo pelo HD Awards. Ela conta com 1.100 metros quadrados, piscina com borda infinita, jardim com 20 espécies nativas e itens luxuosos. Importante destacar que o Corinthians não desconta nem sequer um centavo do salário do Memphis por conta desses R$700 mil mensais, mesmo no contrato prevendo que ele ficaria numa casa. O Corinthians chegou a colocar à disposição dele uma casa no Jardim América, e o Memphis não quis sair do hotel onde está hospedado desde que chegou ao Timão. Por que chegaram as cifras de R$8 milhões por mês? É porque essa cobertura onde o Memphis está pode ter diárias de até R$265 mil. E aí o pessoal multiplicou esses 265 mil por 31 dias e chegou ao valor de R$8 milhões. O Corinthians fechou um pacote com o Rosewood, que é esse hotel, assegurando ao hotel R$700 mil por mês. Número assustador, inviável. Você consegue contratar jogadores super importantes no futebol brasileiro pagando R$700 mil por mês. É quanto o Corinthians desembolsa apenas com a hospedagem do atacante holandês, que ainda tem direito a uma cozinheira paga pelo clube, a 2 motoristas com carro blindado pagos pelo clube, e paga também um imóvel de aluguel para o assessor de imprensa do Memphis Depay. Esse assessor também tem direito a mais um carro blindado e motorista. Como você vê todas essas cifras? É por isso que o custo final de Memphis Depay ultrapassa R$6 milhões por mês. Já deixa a sua opinião no espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o Timão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas: quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder.
Hoje estou tranquilo, o futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses, mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos R$800 mil por mês. Hora de falar sobre o Corinthians, que recebeu a primeira proposta para a mudança dos naming rights do seu estádio. Havia dito para vocês há algum tempo atrás que a partir de setembro a multa rescisória do contrato com a Hypera Pharma, que é responsável pela Neoquímica, cairia. O contrato entre Corinthians e Hypera Pharma tinha uma multa de 180 milhões, a partir de setembro essa multa com impostos gira na casa dos 70 milhões de reais. E é por conta disso e da necessidade de faturar mais com naming rights que o Corinthians decidiu buscar no mercado alternativas. A primeira oferta de uma casa de apostas, que não superou ou não chegou perto dos 50 milhões de reais dos 50 milhões de reais por ano que o Corinthians pretende arrecadar para a troca dos seus name rights. Hoje a Neoquímica garante ao Corinthians 15 milhões de reais por temporada. Se o Timão chegar perto dos 50 milhões, haverá acordo. Importante registrar também que o fato de ser uma casa de apostas é um problema, porque o Corinthians, ainda que se acertasse com os name rights, precisaria se desfazer do seu contrato de patrocínio master, e a Esportes da Sorte banca ao Timão 103 milhões de reais por temporada. Das 3 empresas que negociam com o Corinthians a compra dos name rights, 2 são bets. E a ideia do Osmar Stabile, que é o presidente do Timão, é encontrar uma parceira que não seja casa de apostas, a menos que ela esteja disposta a comprar os name rights e também o patrocínio master. O patrocínio master do Corinthians ficou defasado a partir do acordo entre Flamengo e Betano. Flamengo e Betano numa negociação de 268 milhões de reais por ano contra apenas 103 milhões de reais do Timão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para repercutir informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Boca Juniors quer a contratação de Rodrigo Garro, o craque do meio-campo corintiano. Não é a primeira vez que um gigante argentino demonstra interesse em contratá-lo. O primeiro foi o River Plate. Na oportunidade, o Corinthians acabou com qualquer possibilidade de negócio. Deve ocorrer o mesmo agora, embora a janela de transferências, tanto na Argentina quanto no Brasil, esteja fechada. Planejamento, segundo o El Craque Deportivo,
do Boca Juniors é de contratar o Garro para janeiro de 2026. Seria um sonho do Riquelme, que já foi o homem forte do futebol e agora é quem manda em todo o clube. Rodrigo Garro passa por uma temporada marcada por muitos problemas físicos, especialmente por conta do joelho, mas recentemente ele também teve uma questão na panturrilha que vai tirá-lo do time por pelo menos 3 semanas. O Garro fez apenas 26 dos 55 jogos do Corinthians na temporada. São 2 gols e 5 assistências, de fato números bem abaixo do que ele pode. Qual a ideia do Corinthians em relação ao Garro? Manter o jogador no fim da atual temporada, pensando nas finais, semifinais e final de Copa do Brasil e mantê-lo para a próxima temporada, até porque Rodrigo Garro é hoje o mais talentoso entre os meio-campistas do Timão. Se for para vender, certamente o Corinthians vai dar prioridade para propostas do exterior. Hoje o Garro está avaliado pelo Transfer Market em 13 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2028. Não acredito que o Boca Juniors vá ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se fosse torcedor corintiano, não teria preocupação em relação a essa possibilidade. E você, o que pensa sobre a temporada do Garro? O negociaria por qual valor? Ou o Garro é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.